Buenas, pessoal, vamos dar início ao terceiro episódio do Cultivo de Mundos, nessa série especial referente ao projeto A Saga de Gravataí, onde estamos passeando, então, cada capítulo do livro. Nos episódios anteriores, introduzimos o projeto, falamos sobre a cidade, falamos sobre o Sagen. No segundo episódio, tratamos do mundo de Gravataí, falamos a respeito da história, da geografia, dos principais personagens, que habitam esta terra. E agora, no terceiro episódio, então, vamos passar pelo capítulo referente aos aventureiros, regras, então, de como construir personagens, certo? Lembrando que essa série especial ela tem todo um caráter de acessibilidade, tendo em vista também que a gente está discutindo, conversando a respeito de cada um dos capítulos do livro. Então, ao invés de fazer uma leitura, a gente também está detalhando e conversando a respeito de cada uma das regras do cenário deste mundo. Então, o capítulo 3 vai ser dividido em 2 episódios. Então, a primeira parte, vamos tratar de arquétipos e as regras principais de construção de personagens. E depois, a segunda parte, nós vamos falar das ancestralidades. São os poderes mágicos que tem aqui na Terra, no mundo de Gravataí. Então hoje, na verdade, nesse episódio de hoje, eu quero abordar para vocês os arquétipos, falar sobre eles. E a gente vai construir juntos, então, olhando ali o livro, vamos construir, então, um personagem. Lembrando também, esse projeto, então, é um projeto, o projeto da Saga de Gravataí, é um projeto da minha autoria, João Ricardo Bittencourt, e faz parte, está sendo viabilizado com recursos da Lei 14.399/2022, chamada Política Nacional Aldir Blanc, via edital de fomento da Prefeitura Municipal de Gravataí, no ano de 2024. Vamos, então, começar a falar dos arquétipos. Os arquétipos, então, nós temos a ideia dos arquétipos, é um facilitador, uma forma mais rápida de jogar. Então, aqui falando sobre os aventureiros, é uma forma mais rápida de iniciar um jogo. Seria um equivalente, digamos assim, às classes num jogo de estilo D&D, que é um termo assim, escolhe qual a classe de personagem. Tem um guerreiro, tem um mago, um feiticeiro, um clérigo. Os arquétipos lembram essas classes. Dentro do Sagen, como ele é criado com pontos, o sistema Sagen ele permite que a gente construa facilmente essas classes que são chamadas aqui de arquétipos, certo? São arquétipos construídos com 100 pontos. Então, todos os personagens da Saga de Gravataí são construídos com 100 pontos. A gente pode fazer ele mais realista, diminuindo o número de pontos. Então, um personagem pode ser formado por 75, 50 pontos. Se torna mais mortal o jogo, se a gente diminui esse número de pontos. Ou podemos deixar mais épico, mais heróico, aumentando o número de pontos do personagem. Ao invés de começar com 100 pontos, começa com 150 pontos. Chamados pontos de personagem, que vão ser distribuídos entre atributos, perícias, vantagens, desvantagens, equipamentos e poderes, certo? E os arquétipos, então, são construídos, todos esses arquétipos são construídos com 100 pontos, certo? Então, estão balanceados, onde, ao escolher um determinado personagem e o colega escolhe um outro personagem, ambos os personagens estão com os mesmos pontos, 100 pontos, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil quem estiver assistindo a gravação a acompanhar. Então, o objetivo é que ele seja rápido. Escolha um arquétipo e tu já sai
jogando. Estamos usando muitos arquétipos quando estamos realizando as oficinas em espaços públicos, né? Essas oficinas têm uma duração de 2, 3 horas, né? Então facilita não construir, não passar pela construção do personagem, a gente já pega o arquétipo. No site, né, oficial da saga de Gravatarí.com.br está disponível também já as fichas dos arquétipos, né? Então facilita a impressão, tira cópias desses 8 arquétipos, né? O primeiro, então, né, o primeiro arquétipo chama-se o Guardião do Rio, a Guardiã do Rio, né? A Guardiã do Rio, então, ela é uma descendente de Caribé, então é uma carijó, né? Tem essa descendência carijó, então ela nasce, né, com o sangue celestial, e o objetivo desta personagem é proteger o rio Gravatarí, né? Então tem uma frase que diz: proteja o rio Gravatarí com minha vida, e se o fel da terra chegar às águas, serei primeira a sentir. Então o corpo, ela é um personagem mágico, né, que é um descendente de Caribé. Ela usa então os seus poderes para proteger o rio. Corpo, mente e espírito, ela tem mais corpo. Depois a gente vai ver com mais detalhe, né, na sequência, explicando cada um dos atributos. Então, o ponto forte dela é o corpo, né, o mente é zerado, né, e espírito tem mais um, né? A gente diz assim, o melhor atributo é o corpo, então ela resolve mais as coisas com a força, com a destreza, com a agilidade, né? Espírito também é bom e a mente é razoável, né? Tem 2 perícias, então tem sobrevivência mais 1 e luta com um arpão, um arpão d'água mais 2, né? Uma espécie de flecha, né? De uma lança, esse arpão. Tem como equipamento um arpão de ossos, leva um cesto de ervas curativas e tem um amuleto feito de gravatar para representar essa sintonia com o rio, certo? O seu poder é o sangue do anjo celestial. Ela pode utilizar, então, surge, né, por um período de tempo curto, né, asas em suas costas, um par de asas etérea, né? Ela tem uma vantagem, então, que é o sangue purificador, e uma desvantagem são os olhos que revelam, ou seja, os olhos têm um brilho, que esse brilho na escuridão, né, torna difícil o personagem se esconder na escuridão, porque os olhos acabam tendo essa luminosidade, certo? A cantora missioneira, então, ela lembra um personagem como se fosse um bardo, no sentido que ela está entre os 2 mundos, o mundo ancestral, Guarani, mas também é uma indígena que passou pelo processo de catequização, então conhece, né, os ritos cristãos e sabe também cantos cristãos, da mesma forma que conhece cânticos também ancestrais, né? Então o mote dela é que a minha voz acalma os espíritos da mata. E se os invasores profanarem os túmulos sagrados, eu os enfrentarei. Principalmente, né, o túmulo sagrado escondido de Sepete e Araju. Ela é uma Guarani missioneira e tem poderes mágicos também. É uma filha de Poraci, né? A cantora missioneira, então o ponto mais forte dela é o espírito mais 2, tem mente mais 1 e nenhum ajuste no corpo, né? As perícias, sabe cantar as músicas das missões, que são essas músicas que aprendeu com os jesuítas, e ela tem uma mediação cultural, que é uma capacidade, né, de dialogar, de buscar
uma compreensão de um determinado problema, trazendo como a sua bagagem de ser uma indígena, mas uma indígena que também dialoga muito bem com o homem branco. Então ela consegue ser uma espécie de negociadora, né? Essas duas principais perícias têm como equipamentos um amuleto com uma cruz de madeira, a cruz missioneira, uma flauta de taquara e uma bolsa com folhas de erva mate, né? O poder que ela tem são as visões de Poraci, que ela pode sonhar com lugares seguros, são sonhos proféticos, né? Ela dorme e sonha com esses lugares onde que podem ser seguros, protegidos, né? A sua vantagem é a pele de névoa, que são pouco percebidos na floresta, na mata, são praticamente invisíveis, né? Mas tem uma fraqueza da água parada, né? Como se fosse água poluída, encostar numa água que não está correndo, não é corrente essa água, causa uma fraqueza nela, né? Também é possível atribuir para ela uma faca, né? Também é possível ceder uma faca, né? E tem os equipamentos como que eu já falei para vocês, certo? O terceiro arquétipo, então, é a guerreira Bantu, que é a ancestralidade africana, também tem poderes mágicos, um enguso, né? Meus passos ecoam a resistência do quilombo, se um irmão cair, levantarei teu corpo, né? O atributo principal é o corpo, já tem mais dois, tem uma conexão ancestral mais um, espírito mais um e mente zero. Conhece as danças de guerra e as lutas ancestrais, as suas principais perícias, então uma exímia lutadora, uma grande guerreira africana, luta com 2 bastões de madeira, usa o seu turbante sagrado, né, como os ingus usam os turbantes ou faixas nos cabelos, e usa um amuleto de raízes, certo? O seu poder, então, é uma força ancestral, ela consegue ampliar a sua força, dá uma vantagem mais um em um combate, pode usar por sessão, uma vez esse poder, e não só em combate fica mais forte, mas aumenta a força, aumenta a percepção e aumenta os testes de resistência. Ou seja, ela canaliza essa energia ancestral, por exemplo, em um combate, né? A principal vantagem que ela tem é resistência superior, principalmente em ambientes hostis, né? Ambientes muito quentes, ambientes muito frios, né? Ambientes onde que faltam alimentos, tem uma resistência maior. E todo dia ela tem que realizar uma desvantagem, e todo dia pela manhã ela tem que fazer um pequeno ritual, mas é uma conexão com os ancestrais, as inquices ancestrais, que esse juramento, então, ela tem que fazer essa ritual de agradecimento e de reconectar com essas inquices, né, que povoam, então, a mitologia africana. E o quarto arquétipo, então, que é a navegadora das névoas, né? É uma ancestralidade açoriana e ela é marinho, ou seja, o mago dos mares, um tipo de mago conectado com as águas dos mares e conectado com os vulcões, água e fogo, seus principais poderes e os principais elementos que ele está ligado à navegadora das névoas, tá? Tem, então, o seu mote: o mar me trouxe até aqui, mas o rio me prende. Se o menino de pedra chorar, ouvireis teu lamento, né? Então, naturalmente, apesar de ter uma conexão com o mar, no que chega no rio, ela também sente uma conexão muito forte com a água, né? Então, a mente é o seu principal atributo, mente mais dois, também uma ligação espiritual mais um, e o corpo, então, é o seu atributo zero, né?
como perícias, é um excelente navegadora, sabe navegar em águas agitadas e conseguem ler sinais meteorológicos de possíveis presságios olhando para as nuvens, né? O seu poder é um manto de São Miguel que cobre com uma névoa que camufla totalmente, ela fica invisível durante 1 hora, né? Vantagem, o fôlego das profundezas, consegue prender a respiração por 20 minutos, né? E a sua desvantagem, a maldição do exílio, a cada dia que vai ficando distante da água, do mar ou do rio, ela vai perdendo, então, vai fazendo testes com uma desvantagem de -1 ponto. Ela tem uma necessidade de se conectar com a água. Os equipamentos têm uma faca de obsidiana, tem uma bússola quebrada e usa uma capa de navegador, certo? Esses 4 primeiros arquétipos são 4 arquétipos mágicos que têm poderes e estão interconectados com alguma ancestralidade específica, né? Então, quando a gente vê aqui uma navegadora das névoas, só pode ser açoriana. Um enguso só pode ser africano. Uma filha de Poraci só pode ser uma Guarani missioneira. E um descendente de Caribé só pode ser Carijó. Então, são 4 arquétipos que estão vinculados a uma ancestralidade, né? Eu não consigo pegar um açoriano e fazer um descendente caribé, né? E esses quatro arquétipos, então, são bem próprios de cada uma das ancestralidades, ok? Os próximos arquétipos a gente vai ver que são um pouquinho mais flexível, né? Por exemplo, a curandeira. Qualquer ancestralidade pode ser curandeira. É super comum Carijó, mas eu posso ter uma curandeira africana, uma curandeira açoriana, uma, uma curandeira guarani, certo? Só que cada uma dessas ancestralidades vai trazer um olhar diferente. Uma curandeira que seja açoriana, é muito provável que seja uma espécie de benzedeira, né? Que até usa ervas, que benze, né? Usando galhos de ervas e tal, mas invoca orações cristãs, né? Então, quando a gente define um personagem que é do tipo da curandeira, dependendo da ancestralidade que a gente vai escolher, é, digamos, de onde ela traz a sua ligação, né, para realizar a cura, né? Minhas mãos curam com as ervas da mata e as rezas dos açorianos. Eu não vou permitir que o fel da terra envenene as raízes sagradas, né? O atributo maior é o espírito, com +2, mente +1, corpo 0. Sabe lidar com plantas medicinais e alquimia, preparação, né, de ungüentos, de poções, né? Carrega como equipamento, né, uma cambuca de barro, tem uma poção revitalizante, né, um caderno com receitas antigas, registro dessas receitas antigas, né? E ela usa uma roupa de tecido grosso que dá uma proteção para personagens. Também pode também carregar uma faquinha que usa então para cortar as ervas e tal, e também pode ser usada também como proteção. Não tem poder, não tem poder mágico, e as vantagens é uma empatia aguçada, uma facilidade de ler as emoções no outro, né? Mas em contrapartida tem uma fragilidade física, tá? Então tem penalidade na hora de correr, na hora de fazer algum teste de resistência, né? Porque tem uma saúde um pouco mais fragilizada, um porte menor, quem é a curandeira, né?
Um outro arquétipo, então, a caçadora de recompensas. Né? A caçadora de recompensas é um ar meio de faroeste aqui para o cenário, mas é aquele que está atrás de oportunidades de ganhar algumas moedas de ouro, aplicando a justiça com as próprias mãos, né, de uma forma questionável até, mas é alguém que vai atrás de riquezas e recompensas, né, a partir desses trabalhos realizados para outrem. Qualquer ancestralidade pode ser uma caçadora de recompensas. Né? Nenhum criminoso escapa de mim, mas uma cabeça que nunca consegui entregar. A do capitão do mato que destruiu a minha família. Ele ainda usa o meu colar de dentes de onça como troféu. Né? Então, tem aquele espírito vingativo, daqui a pouco a sua motivação. A mente é o principal atributo, mais 2, o corpo também é bom, mais 1, e o espírito, 0. Tem como perícias rastreamento de animais da mata, então sabe encontrar pistas, né, dos animais na mata, e tem habilidade com armas à distância. Tem como equipamento, então, uma faca de caça e um arco curto. Usa um colete de couro, que dá uma proteção maior. Carrega uma corda, tem algumas botas reforçadas e um saquinho, né, de uma algibeira onde guarda alguns réis. Né? Sua principal vantagem é esse instinto de sobrevivência. Qualquer coisa que envolve a floresta, a mata, como que se protege dentro dessa mata. E a desvantagem, ela sempre gera uma desconfiança dos forasteiros. Em qualquer interações sociais, é sempre visto assim, quem é essa pessoa que está chegando aqui? Não conheço, quem é que está aqui na região? Então tem sempre uma certa desconfiança para esse personagem que seja do tipo, do arquétipo, né? As caçadoras de recompensas. O outro arquétipo, então, é a contadora de histórias, né? De uma certa maneira parecida com a cantora missioneira, também está, digamos, no campo da arte, mas só que agora ela não canta canções ou toca canções com a sua flauta, mas sim conta histórias, né? Então ela conhece muitas lendas e é uma excelente contadora de histórias. A principal ancestralidade é africana, mas qualquer ancestralidade pode ser uma contadora de histórias. Né? Principal atributo espírito, a mente mais 1 e corpo 0. Né? Tem como perícias a persuasão, tentar convencer o outro, né, através da palavra, e essa arte da palavra. Né? Contadora de histórias, então, né, encanta enquanto conta as suas histórias. Né? Não tem nenhum poder e tem, então, como vantagem esse carisma natural, facilita muito a diplomacia, a persuasão, as pessoas gostam de escutá-la, mas como desvantagem, ela também escuta as vozes dos mortos. E às vezes ficar ouvindo os mortos conversando com ela desconcentra. Então, testes que tem que ter concentração, às vezes escutar as vozes dos mortos pode prejudicar. E esses mortos também são fontes de histórias que são contadas. Né? Tem um tambor ritualístico, né? Um colar de contas, um livro antigo dos mitos, né? Usa roupas comuns, não tem uma proteção maior, e usa um anel de prata, certo? E o nosso último arquétipo, então, a forasteira misteriosa. Também qualquer ancestralidade, mas tipicamente açoriana. Né? Dentro dos casais de açorianos que vieram de Portugal, surge alguém que não é daqueles casais. Então, bom, se essa pessoa branca está por aqui na região e não veio daqueles 200 casais iniciais, quem é essa pessoa? Então surge, né, uma desconfiança
para esse tipo de personagem chamado de então de forasteira misteriosa. Ninguém sabia quem eu era, arranquei os símbolos da minha pele, mas a tinta invisível ainda brilha sob o luar. Eles irão atrás de mim quando descobrirem o que eu roubei. Não dá uma ideia de que está vindo de algum outro lugar, deixando uma identidade para trás e assumindo uma nova identidade. O principal atributo é mente mais 2, depois corpo mais 1 e por último o espírito, né? Tem como perícia intuição, né? Intuição mais 1, né? E tem ali a mais 1 que é intuição mais 2, desculpa, e combate corpo a corpo. É uma ótima lutadora no corpo a corpo e tem essa questão dessa percepção com a intuição. Tá vendo algum perigo, alguma coisa assim, ela tem essa ideia da intuição. Usa uma adaga enferrujada, né? Tem uma proteção que é um colete de couro, que dá um grau de proteção. Carrega uma capa velha, tem um mapa de uma ruína. Pode ser um mapa, então. Virão atrás de mim quando descobrirem o que eu roubei, quem sabe seja esse mapa. E leva uma bolsa com moedas falsas, né, com ouro de tolo, né, que possa ser usado então para alguma persuasão, algo assim do tipo, né? Vantagem, então tem o sexto sentido, está sempre, né, ligada à questão de perigos e armadilhas, mas também tem a desconfiança de forasteiros nas interações sociais, leva a desvantagem por ser desconhecida na região, as pessoas, né, desconfiam dela, né? Aqui tem esses alguns pequenos ajustezinhos aqui, até mesmo em relação aqui o livro, né, que são alguns ajustes que a gente vai estar fazendo até na sequência, certo? Que a gente foi percebendo também durante a realização das oficinas. Isso é normal que a gente faça essas erratas, né? Esse ajuste aí no volume, né? Mas daí também quando isso estiver devidamente atualizado, vai ser feito, né, a divulgação, então, para que possa, né, baixarem as atualizações. Certo? Então a gente visitou por 8 personagens, 8 arquétipos. Basicamente, os jogadores, quando escolhem um arquétipo, tem 3 coisas principais para escolher, né? Um nome, uma idade e uma motivação, que torna ele próprio, né? Se diferencia, por exemplo, estou jogando com a curandeira. Como que a minha curandeira se diferencia das demais curandeiras? O que torna ela própria? Então isso vai da sua motivação. Podem ser personagens que sejam mais velhos ou podem ser personagens que sejam mais jovens, certo? Então também isso é interessante, assim, não quer dizer que todo mundo tenha que estar numa idade jovem. Posso ser um pouco mais velho no meu personagem, né? Então, basicamente, quando escolhe-se um arquétipo, o jogador já vem com esse personagem pronto e precisa só desses pequenos pontos de customização, né? Agora vamos ver as regras de criação de personagens. Não usando um arquétipo, como que eu crio um personagem do zero, né? Como falei para vocês, o Sagen usa pontos de personagens, habitualmente 100 pontos, mas se eu quero personagens mais poderosos, eu posso aumentar, né, 150, 200 pontos. Ou se eu quero personagens mais realistas, posso diminuir esse número de pontos, 70, 50 pontos cada personagem, né? Então, ou eu vou trazer um tom mais realista, diminuindo esses tons, ou transformo meu personagem, esses pontos, ou eu torno meu personagem mais épico, aumentando o número de pontos. Ok? Primeira coisa que a gente vai passar é pensar um pouco nestas questões aqui. Quem é meu personagem nesse mundo? Que eventos nesse mundo provocam uma agonia no meu personagem que ele precisa resolver? É o Agon, né? O que toca meu personagem para frente, né?
pense brevemente na sua personalidade. As pessoas que ele se envolveu, o que ele faz, qual a sua aparência, quantos anos que tem, qual a classe social, né? Qual a sua biografia, nasceu aqui na terra de Gravataí ou veio do além-mundo, como se chama, né? Então, a primeira etapa é ter uma concepção deste personagem, né? Então vamos ver, vamos pensando alguma coisa desses personagens aqui junto, algumas coisas eu também não faço a mínima ideia, né? Vou exemplificando aqui com vocês, né? Vamos ver o seguinte, gente. Vamos fazer algumas jogadas aqui. Aqui vai ser onde eu vou fazer as anotações. Estava aqui rascunhos aqui. Né? Nome desse personagem, idade, motivação, né? E a gente vai vir construindo ele, né? Eu vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Fazer um sorteiozinho rápido para ajudar a dar um certo direcionamento aqui. Se for um, Caribé. Se for 2, Guarani. Se for 3, açoriano. E se for 4, africano. E eu vou pedir aqui para um D4, para jogar um D4 aqui. Vou colocar ele na cena ali. E vou rodar agora, tirar esses outros dados aqui. E vou rolar ele. O número 2, então vai ser um Guarani missioneiro. Então, ancestralidade, Guarani missioneiro. Certo? E vamos começar a decidir algumas coisas. Esse Guarani missioneiro, eu quero fazer ele. Não quero fazer ele de guerra, eu quero fazer ele mais intelectualizado. Um Guarani que foi catequizado, né? Pode ser um excelente músico, né? Pode ser um excelente músico nele. Um contador de histórias também, né? Quero um pouco dentro desta linha, né? Mas vamos seguindo, né? Conforme a gente vai vendo, então, o que a gente precisa definir. O Sagen tem 3 atributos: corpo, mente e espírito, certo? Então, trabalha sempre com esses 3. Corpo são sempre ações que vão envolver força, destreza, resolver os problemas usando movimentos e as características físicas do personagem. Correr, saltar, arrombar uma porta, carregar materiais pesados, esquivar, certo? A gente resolve o problema usando corpo. Mente envolve a inteligência, esperteza, resolver problemas com raciocínio lógico, resolver problemas matemáticos, resolver enigmas, criar estratégias, isso tudo usa a mente. E o espírito está ligado a essas questões de sabedoria, né? O misticismo, as crenças mais internas do personagem, essa ligação com o mundo mais ancestral, né? Tudo que envolve problemas morais, a questão da empatia, a sensibilidade, a intuição, tudo isso envolve o espírito. Daí, então, temos esses 3 atributos básicos. Os atributos podem variar de -2 a +3. Né? Para um bônus, então, de +1, você gasta 10 pontos de personagem. E para ganhar um bônus +2, custa 25 pontos de personagem. E um +3, então, custa 45. Né? Então, em geral, a gente pega um atributo que seja o principal, né? Gasto um pouco mais de pontos nele e pego um que seja secundário e pego um que seja normal. Eu posso ganhar pontos se eu pegar esses atributos com valores negativos,
né? Então, se eu tenho -1, eu recebo 10 pontos. E se eu pedir um -2, eu recebo 25 pontos. Tá? Então, se é o corpo, eu posso ter alguma doença, alguma fragilidade. Se for na mente, eu posso ter algum problema, alguma doença, né, psicológica, alguma coisa que me causa essa desvantagem. E se for ligado ao espírito, essa minha, né, desconexão com essa sabedoria ancestral, com esse meu passado, com essa minha ligação com o mundo de Gravataí mesmo. Então, por isso que vai de -2 a +3. Ou eu vou gastar pontos ou eu vou ganhar pontos. Sempre que a gente faz uma jogada e eu não tenho uma perícia, por exemplo, saltar, eu não tenho uma perícia saltar, mas mesmo assim eu quero tentar fazer um salto, eu uso então o bônus, né, referente ao meu atributo. Saltar tem a ver com o corpo, eu vejo quanto que eu tenho de corpo que vai me ajudar a fazer essa ação de saltar, ok? Eu vou pensar nesse meu personagem, então colocando aqui corpo, mente e espírito. Eu, como eu disse que eu quero ele mais intelectualizado, eu vou comprar +2 para mente. Não vou comprar nada para o corpo e vou comprar +1 para o espírito, certo? Então, 25 pontos mais 10, 35 pontos. Gastei aqui 35 pontos. Lembrando que eu tenho 100 pontos. Então, dos 100 pontos, 35 eu gastei para ficar com essa distribuição nos atributos. Tenho mais 65 pontos para gastar em equipamentos, perícias, vantagens e, se o meu personagem tiver algum poder, gastar com poder, né? E a desvantagem vai me dar bônus às desvantagens, vai me dar pontos quando eu pego uma desvantagem, ok? A gente tem 4 atributos secundários, né? A gente tem 4 atributos secundários, né? Então aqui eu tinha feito as anotações, né, para corpo, mente e espírito, 35 pontos. E agora vamos ver, vamos calcular estes pontos secundários. A gente tem pontos de vida, pontos de espírito, né? Eu tenho karma e tenho destino. Né? O que é cada um deles? Os pontos de vida, então, a vitalidade. Vai ser sofrido, né? Vai perder esses pontos em casos, principalmente de batalhas. Se perder todos os pontos de vida, morre. Né? Como que a gente calcula os pontos de vida? A gente faz corpo vezes 2 e soma com 10. Então, gente, olhando aqui esse personagem ainda sem nome aqui, né? O corpo é 0. Né? Então, 2 é 0, 0. E daí 10 mais essa multiplicação, 10 mais 0, 10. Então, meu personagem tem 10 pontos de vida. Ok? Depois, vamos a esse ponto, né, de espírito, esse ponto de energia, né, muitas vezes usado para ativar poderes. Né? Tá ligado, então, ao sangue ancestral dos carijós, o banto dos africanos, a fé cristã dos açorianos, ativam esses poderes, servem para ativar esses poderes. Né? Quantos pontos o personagem possui? 3 mais mente mais espírito. 3 mais mente mais espírito. Eu tenho espírito +1, tenho mente +2, então +1 mais 2 mais 3. Faço com a formulazinha ali, 3 mais 3, 6. Então eu tenho 6 pontos de espírito, de energia espiritual. O jogo, né, tem
uma mecânica chamada karma e destino. Então, quando o personagem faz ações negativas, não falhas, não jogadas que ele falhou, mas ações negativas, aumenta o karma. Quando ele faz ações heróicas, que ele está ajudando o grupo, quando ele age de forma positiva, ele ganha destino. E aí ele pode usar esses pontos, tanto de karma quanto para destino, para dar vantagens futuras para eles. E ele tem que cuidar a não aumentar muito o karma, não aumentar muito o seu destino, porque senão uma coisa mais drástica, acontece uma grande mudança na narrativa que está sendo contada. Certo? E o personagem sempre vai começar, né, o karma em 0 e o destino em 0. Ok? Então, calculados os atributos primários, corpo, mente e espírito, e depois eu tenho esses 4 atributos secundários. Ok? Então, vamos ver as perícias. Né? Então, vamos olhar aqui as perícias agora. Nas perícias, então a pessoa recebeu um treinamento para fazer aquela determinada tarefa. Certo? A gente pode até tentar fazer aquela tarefa sem ter a perícia, usando somente o atributo relacionado com cada perícia. Tá? Cada perícia basicamente tem um nome, né? Ela tem um atributo baseado em. Tá? A perícia é baseada em qual atributo? E ela pode conter um asterisco, essa perícia, indicando que é uma perícia que tem artesania, que permite criar coisas, essa determinada perícia. Né? Qual a jogada que a gente faz? Né? A gente rola 2d6, soma o bônus do atributo em relação e soma o bônus da perícia. Se o resultado for maior do que 10, consegue realizar a ação que queria, inclusive ganhando alguma vantagem. Na próxima ação, eu tenho algo positivo para mim. Né? A 7 e 9, resultado 7 e 9, a ação foi realizada, deu certo, mas se perdeu alguma coisa. Perdeu algum recurso, quebrou um equipamento, deu algo de errado. Né? Tem um ônus. E 6 ou menos fracassa totalmente, né? E ainda além de uma pedra, pode gerar alguma complicação, algum problema, né? Algum recurso que pode ter sido perdido, ainda causa alguma complicação. Né? O livro traz, a gente já tem alguma coleção de perícias gerais, mas essas perícias aqui são vivas. Né? Já tenho até pronto, quero lançar como suplemento algumas perícias por ancestralidades, né? Cada ancestralidade tem algumas perícias exclusivas, né? Outros aventuras, outros materiais que possa vir a ser desenvolvido, né? Essa lista pode ser ampliada, né? Essa é uma listagem básica do sistema, né? Então, como mencionei para vocês, ó, por exemplo, alquimia. Alquimia é uma perícia e ela está relacionada com a mente. E ela permite, então, criar coisas, criar poções, substâncias químicas, explosivo, antídotos, elixir, tudo isso a alquimia permite. E temos várias perícias aqui listadas. Ó. Né? Então, as perícias têm algumas bases e a gente pode, então, ampliar, inclusive, de forma cooperativa, conversando, é até possível a gente aumentar o número de perícias. Qual que é o preço para adquirir esses bônus? Ó? 1 ponto mais 1, eu já tenho aquela perícia. Então, sou bom naquilo ali. E eu posso ter mais 2 gastando 30 pontos. Né? Então, eu posso gastar 1 ponto, né?
né, para ganhar, pra saber fazer algo. Se eu não tenho esse um ponto, eu vou no geral, uso só meu atributo geral. E se eu tenho, se eu sou um expert, se eu sei muito sobre isso, eu ganho, então, mais 2. Certo? Então, isso vamos escolher, dar uma olhadinha aqui, e escolher algumas perícias para o nosso personagem. Como eu falei, né, ele é mais estudioso, mais quieto, né? Temos então aqui, ó, conhecimento geral, lembra fatos históricos, geográficos. Deixa eu ir anotando aqui. Não quer dizer que eu vá pegar, mas eu vou anotar ele aqui, que parece ser interessante. Conhecimento geral, mais quieto, não vai ter questão de diplomacia, empatia, força bruta, nada disso. Pode ter um idioma, né? Era muito raro as pessoas terem um outro idioma. Mal sabiam a língua portuguesa, né? Daqui a pouco conhece o Guarani também, né? Investigação, mecânica. Fazer uma espécie de Sherlock Holmes. Daqui a pouco tem um senso, né, investigativo muito grande. Seria massa pegar aqui investigação, né? Ó, investigação. Hum? Música, negociação, ocultismo. Interpreta textos, símbolos místicos ou sobrenaturais. Religião, com essas doutrinas religiosas. Rituais. Interessante. Eu vou mais não pro lado da religião, mas daqui a pouco pelo ocultismo, né? Então vou aqui, eu vou mudar, ó. Investigação, eu vou colocar mais 2. E ele tenha um conhecimento, né? Como é que era o nome chamado conhecimento geral, né? Mais 1. Né? Para comprar esse mais 2, então olhando aqui os custos, ó, gastei 30 pontos. 30 pontos. E para ter conhecimento geral, gastei 15 pontos. Então, como é que está a matemática aqui, né, gente? Eu tenho uh, mais 45 pontos gasto aqui, né? Mais 45 pontos. Então, eu tenho 45 pontos gasto agora em perícia e tenho 35 pontos gasto em atributos. Já gastei, então, 80 pontos, eu tenho 20. Né? E indo dentro dessa linha, que é alguém que tenha essa capacidade investigativa, um raciocínio dedutivo muito bom. Então ele é um investigador, né? Agora vamos ver as vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens. Cada vantagem dá 15 pontos. Cada desvantagem me dá 15 pontos, certo? 15 para vantagem eu vou ter que gastar e a desvantagem vai me dar pontos. Eu posso ter no máximo 3 desvantagens, ou seja, receber 45 pontos. Né? Como que as vantagens e desvantagens são aqui no Sagen, pessoal? Se eu tenho vantagem e vou fazer uma jogada que tem relação à minha vantagem, eu jogo os dados 2 vezes e escolho o melhor resultado. E a desvantagem é a mesma coisa. Se eu for fazer uma jogada que é uma situação que eu estou com desvantagem, então eu jogo 2 vezes os dados e escolho o pior. Ok? Então, e por que eu vou pegar uma desvantagem? Eu vou pegar uma desvantagem para ganhar um pouco mais de pontos e conseguir, então,
né, redistribuir esses pontos melhor aqui com o meu personagem. Por enquanto eu só tenho 20 pontos livres, né? E eu preciso chegar num número, né, maior, digamos, um número maior de pontos, né? Temos uma listinha de vantagens, né? Adaptação rápida, alfabetizado, então, certamente, né, uma vantagem, ele é alfabetizado, né? Ambidestro, artesão mestre, culinária, carisma, conhecimento das trilhas, culinária, estômago de ferro, estratégia de guerrilha, liderança, memória das profecias, mente afiada, ó, em testes de lógica, investigação ou resoluções de enigmas. Então, mente afiada é outra, né? Então, provavelmente eu vou ter que dar uma segurada aqui também já, né? Porque se eu peguei duas vantagens, aqui eu já gastei 30 pontos. E eu tinha 20, já estou devendo 10 pontos. Já vou ter que pegar uma desvantagem, né? Vou tentar ver se tem duas desvantagens para que eu possa voltar de anular, né, essas vantagens que eu peguei. Vamos ver se tem desvantagens que condiz bem com o meu personagem, né? Teria outras legais aqui, ó, testes para notar detalhes, percepção apurada, né? Também seria interessante para esse personagem de estilo investigador, né? Mas daí eu vou acabar gastando muitos pontos que vão comprometer eu comprar algum poder ou mais equipamentos. Mas eu vou deixar, não vou consumir aqui, mas eu vou deixar aqui um pontinho de interrogação. Percepção apurada. Se de repente eu vou ter alguns pontos, eu posso pegar ela, né? Vamos ver então desvantagens. Não dá para eu pegar, por exemplo, analfabeto. Afinal de contas, eu disse que eu sou alfabetizado. Colonizado, essa é uma desvantagem interessante. Colonizado, porque eu posso ser visto com um certo desprezo, assim. As autoridades, por exemplo, uh, delegado, daqui a pouco vai atrás de mim, daqui a pouco eles me olham com um certo, né, um olhar assim meio que, você é um indígena Guarani, o que está se metendo com isso? Agora vai querer se meter nos assuntos brancos, pode gerar alguma coisa assim. Não? Estou fadiga crônica, insensível, inflexível, inseguro, insensível, medo do jogo, pacifista, pensamento lento, não faz sentido. Teimosia, um personagem teimoso seria legal, né? Também aqui, mas eu acho que eu vou pegar ele mais tímido. Temos esse liderança fraca, que é um pouco isso assim, liderar não é com ele, né? Então aqui eu não peguei, né? Lembrando, eu não peguei vantagem de percepção apurada, peguei duas vantagens e peguei duas desvantagens, né? Para eu pegar essa percepção apurada, eu vou ter que acabar pegando uma outra desvantagem. Então, por enquanto, deixa assim, né? Vamos deixar assim, duas e elas se anulando essas jogadas, essas vantagens, essa desvantagem, certo? Depois nós vamos ter equipamentos. Isso é um esquema legal do Saga em que eu também posso usar pontos de personagem para me equipar inicialmente. Então eu posso ter uma espécie de mais poder conforme os equipamentos que eu tenho, né?
Antes de entrar nos equipamentos, eu só vou dar um pulinho mais à frente aqui no livro para consultar um pouco os poderes. Eu não vou entrar muito nos detalhes dos poderes. No próximo episódio que eu vou falar com os poderes com vocês, né? Mas eu quero dar uma espiadinha para ver se vale a pena gastar alguns pontos personagens. Nós estamos com 20 agora, né? Se vale a pena pegar algum poder ou vale a pena daqui a pouco eu voltar e pegar aquela vantagem, né? E pegar um pouquinho menos de equipamento. Então agora meio que eu vou olhar assim, eu dou uma olhada nos poderes, daí eu volto, dou uma olhada nos equipamentos que eu quero, e aí de repente eu faço essa jogada de balancear com as minhas desvantagens, tá? Para ganhar daqui a pouco mais um ponto. Sobrenatural é esse que tem uma ancestralidade específica, né? Vou detalhar isso mais para vocês no próximo episódio, né? Mas são esses que são tocados com algum poder dentro da sua ancestralidade, né? Então, se eu gastar 15 pontos de personagem, eu vou ter uma linhagem dessas mágicas, né? Então, eu posso ter um poder, eu ganho uma vantagem, eu ganho uma desvantagem, que vem do próprio pack, né, digamos assim, por ter um poder. Posso até pegar perícias que estão relacionadas, né? Eu pago pontos, mas pego alguma perícia que estão relacionados com algum desses uh, personagens, das ancestralidades, né? E poderia ser, vamos ver, como eu sou um Guarani missioneiro, se eu fosse um filho de Poraci. Os poderes que ela vai me dar de início, falar com as árvores, transformar em serpente de luz, encantamento do milho, sonhos proféticos, que perícias eu tenho caminho das estrelas, profecias das raízes de mandioca, tecer cipó de luz com tranças que brilham no escuro, sussurro dos mortos, através de batidas em troncos ocos. Não, está muito ligada com a natureza, não está me parecendo que vale tanto a pena, né? Estou pensando ele mais catequizado, ele mais, né, abrindo mão das suas origens guaranis. Então volto para cá e começo a pensar mais em equipamentos, né? Um equipamento. E aí gastar pontos com esses equipamentos, né? Podia usar roupas de tecido grosso, vai custar 2 pontos, né? Vamos fazer a matemática aqui. Equipamento é uma roupa de tecido grosso, custa 2 pontos. Eu estou agora exatamente com 20 pontos, então gastei 2, já estou com 18. Né? Vamos ver o que mais que ele podia ter. Né? De uma proteção, ver se uma arma. Interessante. Daqui a pouco ele tem uma garrucha ele, também. Né? Usa aquela garrucha na cintura, porque certos lugares que ele vai investigar é sempre bom estar protegido. Garrucha 5 pontos. Garrucha 5 pontos. Estou com 13. Né? Mas também eu não vou poder comprar muito mais equipamentos e eu não consigo comprar aquela vantagem da percepção. Vou comprar a vantagem da percepção, tá, gente? Vou ficar com 45 pontos. Né? 45 pontos. 45. E aí eu tenho 5 pontos. E não vou pegar mais a garrucha. E daí sim, eu tenho 3 pontos então. Gastei 5, né? De 5 pontos que eu tinha.
gastei em 3 ainda, certo? Lembram? Se eu tinha 20, eu me decidi comprar percepção apurada, né? Que é mais 15 pontos, então de 20 menos 15 fiquei com 5. De 5 pontos agora tirei uma... Troquei por uma roupa, que é 2 pontos, então tenho 3. Esquece o lance da garrucha, vamos pegar uma arma então, tipo uma faca mesmo. Uma adaga. Vai custar 2, tem alguma que custa 3 para ficar, não, 2. Faca é 2 também. Não. Faca é 2. Ver o que eu posso. Então, vou pegar uma faca, consumir 2 pontos. Já tô com uma proteção maior. Né? Algum item decorativo. Um brinco, alguma coisa, gasta 1 ponto também. Tá. Então, uma faca. E tem 1 ponto para gastar. Né? Vou colocar um crucifixo. Crucifixo. Né? Pode ser um crucifixo de prata, para ser mais, né, ornado. E eu gastei 1 ponto com esse aqui. 1 ponto. E eu tenho a faca com 2 pontos. Certo, gente? Bom, agora eu preciso de um nome, de uma idade, de uma motivação. Tá me criando na cabeça ele jovem, né? Mas lá com 25 anos, assim, já passou bastante tempo sendo catequizado e tal, mas tem cerca de 25 anos, bem convivendo nessa comunidade, né? Ahn, a sua motivação, a sua motivação, ele pode estar ligado com as questões de a melhoria da sua comunidade. Ele está aqui, veio para essa redução jesuíta, saiu das reduções jesuíticas, vieram junto com essa comunidade de guaranis para cá, e ele pode ser muito preocupado assim com a melhoria na comunidade, né? Melhorar a qualidade de vida, apoiar os padres, certo? Então tá alguém que está assim, muito prestativo, né? Muito prestativo. Apesar de não ser tão social, no sentido da falante, com uma grande liderança, né? De mobilizar os outros, mas ele é alguém que quer trabalhar pela sua comunidade, né? E o nome dele a gente vai buscar então aqui nas ancestralidades, que é no capítulo anterior, onde a gente viu no capítulo anterior ah, os nomes sugeridos, né, para cada ancestralidade. Deixa eu procurar aqui. Os invasores, nomes masculinos, nomes de marinhos, não, femininos, não. Surianos, africanos. Aqui, vamos entrar nos Guarani. Os Guaranis, nome masculinos, recebiam nomes, né? Gabriel. Isso tem a ver com anjo também, o anjo Gabriel. Né? João Gabriel. João Gabriel. Ele já recebeu, ele já nasceu e já recebeu um nome católico. Ele não tinha um nome de origem. Então, João Gabriel. 25 anos, uma espécie de um investigador. Vou botar uma alcunha para ele aqui. O investigador. E aí, qualquer problema que acontece em sua comunidade, então, ele é acionado para investigar. Ok? Personagem de 100 pontos, pessoal, com atributos, perícias, vantagens, desvantagens e alguns equipamentos, fechando ele com
100 pontos. Certo? No próximo episódio, então o nosso objetivo aqui é continuar um pouco pelas ancestralidades, vendo cada uma delas, vendo regras de evolução, né, e terminar então a parte que diz referente aos personagens. Resumindo o que a gente viu nesse capítulo 3, a gente pode começar de uma forma mais rápida, pegando um arquétipo, ou eu posso construir meu personagem gastando 100 pontos, basicamente 100 pontos. Esses 100 pontos vão ser divididos nos atributos. Esses pontos vão ser para criar determinadas habilidades, né, que são as perícias. O personagem pode ter vantagens e desvantagens. A gente não falou de um poder, a gente vai falar dessas partes mais dos poderes no próximo episódio, que está um pouco ligado com as ancestralidades. Até dei uma espiada, mas pelas características dos filhos de Poraci, não traria muita camadas, né, dramáticas para esse personagem, não fez muito sentido aqueles poderes que ela tinha, os filhos de Poraci sem. Então optei em deixar ele um personagem mais comum, com mais uma vantagem, né, que é aquela percepção mais aguçada, né, que vai ajudar ele na hora de fazer as investigações. E também escolhemos os equipamentos. Então é bem simples, fácil de comparar um personagem com o outro. Esse é um personagem de 100 pontos. Se tivesse um outro personagem de 200 pontos, é fácil de comparar um com o outro, né? A gente pode ter métricas, né? Vou fazer uma aventura que é de 50 pontos, então já sei que não teria tantos bônus ali no corpo, mente, não teria tanto esses bônus, né? São caros gastar em atributos. Então quanto menos pontos tem, mais tende a ser um personagem normal, comum, com uma, duas coisas que se destacam, né? E esses personagens que os jogadores jogam, eles são acima do comum. Eles têm um certo destaque, por isso que os jogadores jogam com esses personagens, por isso que eles são mais robustos e construídos com 100 pontos. Espero então no próximo episódio continuar aqui com vocês, falando um pouco mais da saga de Gravatarri, continuando então no capítulo 3 sobre os aventureiros. Certo? Continuamos as nossas interações aí pelas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, coloque aí nos comentários ou entre em contato comigo aí pelas redes sociais. Certo? Prazer ter estado aqui com vocês. Um forte abraço e até mais.